Só o Espírito Santo mesmo, irmãos, para revelar tantas coisas assim em um texto. Eu quero lembrar, que Isaías é o livro que nós estamos meditando no plano de leitura diário, e com certeza a mensagem que ouvimos hoje foi resultado da meditação do pastor Geraldo, do plano de leitura que estamos tendo todos os dias. Então vejam como é importante nós seguirmos o plano de leitura. Se você tem dificuldade com o tempo de leitura, por conta da agitação do dia a dia, pelo menos o Novo Testamento, irmãos, leiam pelo menos o Novo Testamento. Eu gostaria aqui de chamar a sua atenção para um versículo que foi lido e que foi também, evidentemente, sobre o mesmo trazida aqui a pregação do pastor Geraldo, e eu considero muito importante compartilhar com você aquilo que durante a pregação do pastor Geraldo o Espírito Santo falou forte ao meu coração para chamar a sua atenção. Ele também falou durante a pregação, mas eu gostaria aqui de enfatizar um pouco mais, que está em Isaías capítulo 33, versículo 15. Quero lembrar você aquilo que tantas vezes nós já repetimos aqui: somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Mas não nos esqueçamos daquilo que nós temos, inclusive, dentre os 10 princípios que definem o nosso ministério, bem como qualquer igreja que realmente queira ser bíblica e cristã, que é o 8º princípio, que diz: a graça de Deus nos instrui a andarmos em justiça e santidade. Vejam como é exatamente o que está dito no versículo 15, que responde à pergunta do versículo 14: quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Aí versículo 15: o que anda em justiça vamos dar uma pausa aqui. Justiça, a prática de fazer o bem ao nosso semelhante. Como o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 7,12, eu devo fazer ao meu semelhante o que eu gostaria que ele me fizesse. Eu devo tratar o meu próximo como eu gostaria de ser tratado. Isso é andar em justiça. Agora, o restante é a santificação na prática. Veja comigo: e o que fala com retidão, ou seja, nada de palavrão em nossos lábios, nada de gírias, nada de palavras vãs, fofocas, intrigas, lábios puros. Continuando: o que rejeita o ganho da opressão, ou seja, que não aceita suborno, como muito bem pregou o pastor Geraldo. O que sacode das suas mãos todo o presente, ou seja, não é apegado às coisas materiais, e não se deixa também vender-se por presentes. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Nessas duas últimas frases, nós temos aqui o ouvir e o ver. Em latim, a tele e a visão. Televisão. Vejam como a humanidade, ela tem sido levada pelo inimigo através do advento da televisão e com a tecnologia que disso foi progredindo até chegar no smartphone. Vejam como pela televisão, pela internet, pelos games, pelo smartphone, o ser humano, ele é conduzido a ouvir de derramamento de sangue, seja por filmes, séries,
e até desenhos, quantos desenhos com derramamento de sangue hoje em dia, e noticiários também. Uma coisa que eu descobri quando há alguns anos eu parei de ver televisão, não tem televisão na minha casa. Uma coisa que eu descobri é que não faz falta nenhuma não assistirmos o Jornal Nacional ou coisas semelhantes a essa, muito menos o da Atena e aqueles outros noticiários que escorrem sangue, né? E fecha os seus olhos para não ver o mal. Quando você assiste um noticiário, você vê o mal? Você vê o mal, irmão? Sim ou não, irmãos? Então você entende como o inimigo quer contaminar o seu coração? E qual é o plano de Satanás? Que você se acostume com a violência, que você se acostume com a maldade. Então os noticiários, eles exaltam o que o diabo está fazendo, mas nunca você vê os noticiários exaltando o que Deus está fazendo. O bem não dá ibope, o bem não é noticiado, atitudes boas não estão como o foco dos noticiários, mas antes o contrário. Se você realmente quer ser cheio do Espírito Santo, pare de assistir televisão, porque essa é a razão pela qual nas últimas décadas nós temos visto o Espírito Santo cada vez menos derramado nas reuniões cristãs. Porque vocês passam a semana inteira se emporcalhando e depois querem ser cheios do Espírito Santo durante o culto. De Deus não se zomba. Vejam o que diz o versículo 14: os pecadores de Sião se assombrarão, os pecadores que estão na igreja, como foi muito bem pregado pelo pastor Geraldo, os pecadores que estão na igreja. Pecador é praticante do pecado. Você já reparou que Paulo, apóstolo, em nenhuma de suas epístolas chama a nós de pecadores, ele nos chama de santos, separados desse mundo. Vamos parar de chamar a igreja de pecadores. Que mentira do diabo é essa? Em todas as epístolas, Paulo nos chama de santos, separados desse mundo para servir a Deus. Televisão, internet, ao longo de 1900 anos, não fazia parte do cotidiano de um servo de Deus. Essa é a profetizada hora da tentação. Esse é o laço que veio sobre toda a terra. A rede mundial de computadores é o laço que viria no mundo inteiro. E se nós não estivermos em oração e vigilância, temos o coração contaminado, entristecemos o Espírito Santo, e no soar da trombeta, não iremos ao encontro do Senhor, se não estivermos de fato compromissados com Ele. Irmãos, é a graça que nos ensina a pararmos de colocar os nossos olhos naquilo que Satanás tem preparado para nos contaminar. Quem são os autores das histórias, dos filmes, das novelas, dos desenhos? Quem são, irmãos? São ímpios. Não se distraia. Onde é que está na Bíblia que você tem que se distrair? Ah, pastor, eu vou me distrair um pouquinho só vendo televisão. Eu pergunto a você, é tempo de nos distrairmos, irmãos? Ou é tempo de estarmos focados e remindo o tempo? Os dias são maus. Eu creio que você já viu o noticiário suficiente para saber que Jesus está às portas. Então é a hora de parar de ver noticiário. Você não precisa disso,
e eles ainda manipulam você para enganar você, para fazer do povo massa de manobra e o escravizar cada vez mais. Então atentem para isso aqui, irmãos, isso é muito sério. Versículo 14: os pecadores de Sião se assombrarão, o tremor surpreendeu os hipócritas. Você consegue imaginar Paulo, apóstolo, sentado vendo uma novela? Pedro assistindo uma série, acompanhando Netflix, conversando sobre isso? Você consegue imaginar um verdadeiro discípulo de Cristo se emporcalhando com esse mundo, trazendo o mundo para dentro de casa? E a graça de Deus é que nos ensina a abandonarmos essas coisas, porque Jesus morreu por nós, morreu pelos pecadores para que se arrependam de seus pecados. Se o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário não comove você a agradar a Deus, o que mais comoverá, irmãos? Não faça isso por mim, não faça isso pela igreja, faça isso por Jesus, faça pelo Senhor, porque você o ama. E foi por causa dos pecados da humanidade que ele teve que sofrer naquela cruz. Então, quando eu compreendo o tamanho da graça de Deus, a dimensão da graça de Deus, como posso eu continuar no pecado, irmãos? Como posso eu alimentar essa impiedade? Que nossos olhos não sejam colocados nisso, irmãos. Quando vier a tentação para assistir uma série, um filme, uma novela, ou pornografia pela internet, seja o que for, dobre os joelhos e clame: socorro, Jesus, me socorre, Senhor, porque nele está a nossa salvação. Porque, como diz o versículo 22, ele nos salvará, aleluia. Faça dele o teu refúgio. Pode me chamar de fanático, pode me chamar de extremista, pode me chamar do que quiser. Naquele dia você se arrependerá, porém será tarde demais. Você foi avisado, foi alertado. Tudo isso que se vê pela TV, pela internet, filmes, séries, novelas, games, etc., com violência, com sexo, com sensualidade, tudo isso é obra do maligno para contaminar o seu coração, entristecer o Espírito Santo e você não ser cheio do Espírito, não ter experiências com Deus, não dar frutos para a glória de Deus. Então, amados, não se distraiam. Fazia tempo que eu não falava isso aqui, porque vocês não têm noção do preço que eu pago por falar isso aqui, de quantas pessoas deixam de sorrir para mim por causa de palavras como essa. Mas eu quero o seu bem. De que adianta eu ficar só falando coisas agradáveis? Muitos não querem que eu fale da volta do Senhor. Acordem! Vocês não perceberam que o mundo já era? Acabou, irmãos. O mundo está podre, e não é só contaminado de pecado, não, é contaminado de poluição. Acabou! Os cientistas sabem o processo irreversível que se encontra na natureza. Nós só temos a Cristo, somente a Ele. A nossa esperança não é esse mundo, a nossa esperança são os novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça para sempre. Aleluia, a Deus toda a glória. Aleluia, aleluia. Eu não sou perfeito, irmãos. Se eu não vigiar e orar, eu caio em tentação. Tome cuidado. Jesus disse a respeito desses últimos dias: olhai por vós, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou você é de Cristo, ou você, estando aqui,
é um hipócrita. Decida por Cristo, em nome de Jesus.